Depois desse estudo, você nunca mais dará o dízimo na sua vida. Agora, pegue esse link e mande para qualquer líder no Brasil, fora do Brasil, qualquer pastor. Impossível, se ele for homem de Deus, que ele não aprove isso. Vamos falar de Bíblia e de dízimo dentro da Bíblia. E do dízimo atual. O dízimo, ele é cristão? Hoje eu quero te convidar para pensar comigo. Somente com a Bíblia aberta, tá? Porque sem Bíblia não adianta. É igual advogado. Advogado usa da lei, não é verdade? Ó, sem tradição, sem emoção, sem medo, só escritura. Vamos falar só de Bíblia, tá? O dízimo na lei. Onde o dízimo nasceu? Onde ele nasceu? Vamos falar sobre isso. Na lei de Moisés. Não nasceu na igreja. Não nasceu em Atos. Nasceu na lei. Levítico 27:30. Ele diz o que, Everaldo? Todas as dízimas da terra, do grão, do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Preste atenção. Preste atenção aqui. Grão, fruto, terra. Tá conseguindo entender? Não fala de salário. Espera, assista até o final, por favor. As pessoas são muito assim rápidas e acabam não entendendo nada. Não fala de dinheiro mensal. Número 18:21 diz: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança. Aos filhos de Levi, não a pastor, não a você na igreja evangélica. O dízimo ele era para a tribo de Levi. Eles não tinham terra, eles não tinham herança. Eram sustentados do templo. Sem templo, sem levitas, o sistema perde a base. Se não tem o que tem, o dízimo não tem como existir. O dízimo ele era comida. Vamos falar sobre isso aqui. Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, a comida para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mantimento, não dinheiro. Mantimento é comida. Deuteronômio 14:23 diz: comerás o dízimo perante o Senhor. O próprio ofertante comia, ele tinha parte do dízimo. Era celebração agrícola, não era salário pastoral. Deuteronômio 14:24-26 diz que, se fosse longe, a pessoa vendia o produto, levava o dinheiro e comprava a comida de novo no templo. Então era dinheiro, Everaldo? Não, porque a comida era comprada de volta. Tá conseguindo entender? Para você ver como é que o que valia era a comida. O dinheiro, ele era um meio de transporte. O propósito continuava sendo o quê? Alimento. E Abraão? Alguns dizem, mas Abraão deu o dízimo. Vamos ler de novo isso aqui. Presta atenção. Vamos na Bíblia, não vai pela cabeça de ninguém. Gênesis 14:20. E de tudo lhe deu o dízimo. Preste atenção ao contexto. Abraão venceu uma guerra. Ele pegou os despojos. O dízimo foi tirado dos despojos da guerra. Tá? Não foi salário. Não foi mensal. Não foi um sistema que a gente tem hoje atual. Foi um episódio único dele. Ele escolheu, tá? Uma vez só. Se alguém usar Abraão como modelo obrigatório, claro, precisa se lembrar que você vai ter que pedir de volta todos os outros dízimos que você deu e dar somente uma vez. Não tem como usar Abraão, tudo bem? Foi sobre os despojos. Você também não pode esquecer isso. Nunca mais se repetiu como sistema na vida dele. Nunca mais. Acabou. Aquilo aconteceu ali. A igreja de Atos. Vamos lá. Agora nós vamos para a igreja. Atos 2:44. Vamos falar agora de igreja, de cristão? Vamos lá. A gente já falando sobre outro povo, outra cultura. Vamos falar sobre cristãos agora. Eles vendiam suas propriedades, repartiam com todos segundo a necessidade. Onde está o mandamento de 10%? Não tem. Atos 4:34-35. Tá? Distribuía-se a cada um segundo a sua necessidade. Não era porcentagem, era amor. Um ensino dos apóstolos sobre isso, Everaldo. Vamos lá. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribuía segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade. Não é obrigação, não tem devorador, migrador, cortador, não tem nada. É decisão do coração. E os gentios, Everaldo, eles davam dízimo? Vamos ver sobre isso, né? Atos 15. Os apóstolos decidiram que os gentios eles deveriam obedecer. O dízimo não foi incluído. Se fosse essencial para a salvação ou para a fé cristã, claro, ele estaria ali, principalmente com devorador e migrador. Gentios não davam dízimo. Quem dava dízimo é quem estava indo ao templo. Igreja cristã, que eram as pessoas, não tinham dízimo, mas contribuição voluntária. Jesus falou do dízimo? Falou, claro. Mateus 23:23. Mas ele falava com fariseus judeus. Já falei do templo. Tinha os levitas lá que precisavam comer, senão eles iam morrer de fome. Eles estavam debaixo da lei, com o templo ativo. Era antes da cruz. Depois da cruz o sistema muda. Era uma sombra antes. Depois conhecemos a realidade em Cristo. Tá? Então o que fica? O dízimo bíblico, gente, ele era da lei, era agrícola, era para levitas, era ligado ao templo,
era alimento. Abraão fez uma vez, tá? Em contexto de guerra, se você não sabia, tá? A Igreja de Cristo, ela vive outra realidade, generosidade, liberdade, coração voluntário. Tá? O Novo Testamento, ele não ensina porcentagem fixa, ele ensina consciência, ele ensina amor, ele ensina contribuição voluntária. Agora a pergunta final. Estamos seguindo o modelo da lei? Ou o modelo da graça? Ou o modelo da Bíblia? Nenhum modelo, porque o dízimo agora ele foi criado na Idade Média em concílio. Não sei se você sabia disso, o dízimo, tá? Pensa nisso. Leia a Bíblia. Examine tudo. O dízimo atual, ele não existia na igreja de Atos dos Apóstolos. Revelado quando veio existir? Em um concílio na Idade Média, eles acharam melhor, já ganhando poder sobre as coisas, sobre lugares, criando-se altares e templos que o povo cristão não tinha. Eles puxaram de volta um dízimo, mas não era um dízimo estilo judaico, que era alimento para os levitas, para alguém que ficava no templo que passasse fome. Não. Era totalmente oposto. O dízimo que você tem atual, ele não é o dízimo bíblico. Ele não é dízimo cristão. Por quê? O povo cristão já não tinha a generosidade, né? Contribuição voluntária, assim vai. O povo judeu não tinha devorador e migrador que a gente tem hoje. Você vai perguntar sobre um judeu sobre o dízimo atual, ele vai rir de você. Pergunta um rabino que você vai ver. Eu já entrevistei no meu canal aqui um rabino, tá? Você vai ver que ele vai falar que não tem nada a ver isso aqui. E uma coisa, utilizam a Bíblia em Malaquias ainda por cima. Gente, isso é um pecado. Isso é um erro. E tem, mesmo depois de todo esse estudo, pessoas vão chegar aqui embaixo e vai falar, Everaldo, eu dou sim porque é bíblico. O dízimo, ele pode ter o nome dízimo lá, mas não é cristão e nem é o judeu. O nome pode estar lá do que você faz. Hoje fazem muito isso, campanhas, aí pega um versículo bíblico e você pensa que é da Bíblia. Sabia disso? Votos, aí pega votos de Abraão, que se é Abraão, então é da Bíblia. E você imagina, é da Bíblia, não tem nada a ver com Bíblia. É uma forma de espiritualizar coisas que não estão na Bíblia. O que você vai acreditar? Ô Everaldo, se tem o nome Abraão, é da Bíblia. Se tem o nome dízimo, o dízimo está lá. É da Bíblia. Jesus falou dízimo, então está lá da Bíblia. E você não vai querer estudar todo o contexto, tá conseguindo entender a situação? Nem tudo que está na Bíblia é para você fazer. A Bíblia é uma biblioteca com diversos livros. Conta-se a história do tempo pagão, do tempo judaico, das coisas que se faziam no templo, não é verdade? Do véu que foi rasgado de cima a baixo. O ser humano tendo agora Jesus como mediador e não um homem, e não o dinheiro. Ó, quer ver? Vamos mexer com a tua cabeça agora. Se o dízimo atual ele fosse bíblico, ele negaria Cristo. Por quê, Everaldo? Porque se você não der, você não é salvo porque está roubando a Deus. Se você está roubando a Deus, os ladrões não entram no reino dos céus, né? Até o R.R. Soares falou sobre isso. Então, Jesus não é o único suficiente salvador. Você teria que ter Jesus e dar o dízimo. Ele não salva sozinho. Acabou com a Bíblia aí. Segundo, Jesus morre, nos abençoa, nos justifica, leva todas as maldições, tetelestai, rasga a dívida que havia contra a gente, ou seja, liga-nos a Deus de novo. O dízimo atual acaba com tudo isso, porque tem devorador e migrador. Não é à toa que tem pastores famosos que falam que você pode fazer tudo, nunca vai prosperar. Se você der o dízimo, só o dízimo repreende o devorador. O que ele está querendo dizer? Que Jesus não é o suficiente. O dízimo atual, ele acaba sendo anticristo. Quer saber um pouco mais? Coloca Everaldo, eu quero saber. Pega esse link e compartilha para todos os lugares. Se quiser, vocês podem convidar o pastor de vocês para a gente ter um debate pessoal, né? Um bate-papo, melhor dizendo, né? Nós somos homens de Deus. Um debate, um bate-papo, seja o que for, tá? Ao vivo no meu canal. Ou no canal dele. Pode me convidar que eu estarei à disposição. Grande abraço a todos.